Fala, senhoras e senhores, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou César Marques, sou jornalista e hoje a gente vem aqui em mais uma edição extraordinária, uma edição especial das nossas crônicas de domingo. Eu escrevo no Bahia Press todos os domingos uma crônica, mas elas também podem acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, independente do domingo, a depender do assunto. E hoje é dia 2 de julho aqui na Bahia. A gente teve a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui, e que, para quem dizia que o presidente está desidratando, só se for sobre o sol de Salvador. O que a gente viu hoje aqui foi o presidente praticamente ser carregado pelo povo baiano. Mas é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre a independência. Será que ela acontece realmente? Será que nós somos independentes? Ou nós somos reféns de um congresso que é formado, na maioria das vezes, por empresários, pessoas do agronegócio, pessoas ligadas ao mercado, que têm interesses muito grandes e muito obtusos, quem sabe até escusos, obscuros, com a aprovação do orçamento, com a derrubada do veto do presidente. Existem várias nuances, várias vertentes, mas eu queria falar que são mais deputados agora em Brasília, mais gastos, menos vergonha, e para o Congresso Nacional contra o povo brasileiro. E o Brasil vai ter mais deputados federais. Como eu disse, lá em Brasília, a decisão tomada quase à surdina, né, e sem o mínimo de diálogo com a população, vai levar o número de parlamentares de 513 para 531. São 531 cadeiras na Câmara de Deputados. O Brasil, senhoras e senhores, é um país onde o governo ele é pressionado a cortar investimentos sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Pé de Meia, a Farmácia Popular. Esse aumento ele soa como um tapa na sua cara. Você que é povo, você que é trabalhador, você que é pobre, tapa na sua cara. Cada deputado federal custa em média R$180 mil por mês aos cofres públicos. Entre salários, verbas de gabinete, auxílio moradia, assessores e passagens. Com 18 novos deputados, o custo adicional anual ultrapassa os R$40 milhões, sem contar o impacto em aposentadorias futuras e estrutura física. Isso no Congresso, que insiste que o problema do Brasil está nos gastos sociais e não nos privilégios parlamentares. O Congresso, senhoras e senhores, ele chantageia o governo. Já falei isso aqui. O que se vê em Brasília, meus amigos, é um jogo sujo. É uma chantagem institucional. O Congresso Nacional, comandado de fato pelo Centrão, tem exibido cada vez mais e tem exigido também cada vez mais um lado escuro e exige do Executivo a liberação das chamadas emendas do relator, o orçamento secreto, que já consome cerca de R$50 bilhões por ano. É isso mesmo. É usada como moeda de troca para aprovar projetos e barrar reformas. Isso daí é claro, é evidente, está nítido. É só você abrir os jornais, ligar a televisão, ouvir no rádio. São R$50 bilhões por ano. E essa verba, esse valor, ele é usado como moeda de troca para aprovar projetos ou barrar reformas. Esse dinheiro que deveria ser investido em educação, saúde, segurança, moradia, ele está sendo pulverizado, sem transparência. Ele é distribuído por interesses eleitoreiros e fisiológicos. É só você ver aí, ó, Polícia Federal prendendo prefeitos aqui na Bahia. Deputado federal envolvido nessa tramóia. Enquanto isso, parlamentares aliados ao mercado. Sim, seu Hugo Mota, estou falando do senhor mesmo. Que se encontrou lá com Dória, lá no Banco Safra, com o mercado, com os empresários, logo depois de derrubar o veto do presidente. Esses parlamentares, que são aliados do mercado, eles pedem descaradamente um enxugamento de programas sociais. Você que recebe o Bolsa Família, você que recebe o Minha Casa Minha Vida, você que recebe esses benefícios do governo. E dizem que é falta de dinheiro e que é preciso responsabilidade fiscal. Mas que responsabilidade fiscal, senhoras e senhores, se eles não têm responsabilidade nenhuma com o povo brasileiro? Eles foram eleitos por vocês e eles só olham para o próprio umbigo. Eles não hesitam em expandir a máquina legislativa, criando mais cargos e gastando mais com eles próprios. É uma inversão de prioridades, onde a fome do povo é vista como detalhe, mas o apetite dos parlamentares é saciado com pompa, com champanhe, com lagosta, com caviar.
Esse Congresso está a serviço de quem? Eu lhe pergunto. A quem servem os deputados federais brasileiros? Ao povo que os elege e aos empresários que bancam as suas campanhas? A resposta está nas ações. As ações, elas falam mais do que qualquer discurso, que qualquer palavra. Os maiores financiadores das campanhas eleitorais são do agronegócio, a indústria armamentista, os bancos e os grandes grupos empresariais. A atuação dos lobistas que circulam livremente pelos gabinetes do Congresso, isso eu posso falar porque eu já fui lá e já vi, é o elo entre o poder econômico e as decisões políticas. O povo que se lasque. Esses grupos, eles não elegem parlamentares por acaso. Eles investem em votos para colher lucros com leis e isenções. Estou falando para você que vende seu voto e que agora está reclamando do governo. A tendência de dinheiro privado nas campanhas, ela torna o Congresso uma fábrica de favores e retrocessos. Onde o cidadão comum raramente é prioridade. Não é à toa que projetos que beneficiam a população são boicotados, enquanto as reformas que atendem aos ricos, como as que enfraquecem leis trabalhistas ou reduzem impostos, são aprovadas com velocidade espantosa. Mas os impostos que são reduzidos não é para você, não. É para quem tem dinheiro. É para dono de banco. É para quem opera no mercado. E Hugo Mota, que teve uma reunião com o mercado, falar do Banco Safra, como eu disse no início, após o desgaste da imagem no Congresso, porque o Congresso está contra o povo, ele é exposto pela revolta popular. Aí você abrir as redes sociais e você vê o desespero. E hoje eu vi o desespero dos deputados da base. Ele foi exposto nas redes sociais, isso está revoltando o povo. O novo presidente da Câmara, o deputadozinho lá, Hugo Mota, que já teve a mãe presa, acho que a avó também é investigada, o cara tá todo enrolado aí, que é cria de Lira. Meu irmão, a gente agora tá com saudade de Lira. Pois é, tô falando de Hugo Mota. Correu para a reunião com os executivos do Banco Safra, um dos mais importantes do setor financeiro nacional. O objetivo dessa reunião, senhoras e senhores, é traçar estratégias para manter o apoio do mercado e acalmar os ânimos, agora que boa parte da população entendeu que o Congresso Nacional virou inimigo declarado dos interesses populares. O Congresso é inimigo do povo. Hugo Mota, que é filiado aos republicanos, que é do Centrão, e que chantageia o Planalto, sabe que seu poder depende da satisfação dos empresários, e não do bem-estar da maioria, do povo, minha, sua. Seu gesto revela que realmente dá as cartas no Brasil. O sistema financeiro. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o sistema financeiro é que dá as cartas no país. Quem banca as campanhas. O aumento no número de deputados não é apenas um escândalo orçamentário, é um símbolo do desrespeito com o povo brasileiro. Enquanto milhões vivem com o mínimo, o Congresso se dá ao luxo de se ampliar, chantagear o governo federal, o presidente Lula, e atuar como um balcão de negócios para as elites e para os lobistas. Todo mundo ganha dinheiro, menos você que é povo. A democracia brasileira está sequestrada por um Congresso que não representa o povo, mas atua em causa própria, movido por interesses de quem pode pagar mais. O povo que sustenta tudo isso com impostos precisa se transformar. Precisa existir uma transformação no modo de pensar. Porque pobre não pode ser de direita, pobre não pode apoiar banqueiro. Pobre tem que olhar para ele, para o dia a dia, para o arroz e o feijão na mesa. Eu digo que você precisa transformar a sua indignação em pressão política. Aqui nas redes sociais, nas ruas e nas urnas. Eu sou César Marques, sou jornalista. É um prazer enorme escrever todos os domingos no Bahia Press e trazer um pouco de luz para quem sabe que não entende ou que não entende muito bem o que está acontecendo lá em Brasília e que afeta diretamente você. Tá bom? Até o próximo domingo. Fiquem todos com Deus. Um abraço e viva 2 de julho, porque a verdadeira independência começou aqui. Um abraço, até a próxima.